Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles os seguiam, disse-lhes: que buscais? Emmanuel vem comentar na lição 22 do livro Caminho, Verdade e Vida: que buscais? A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos do jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é o símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Muitos elementos para a gente analisar na mensagem de hoje, mas eu vou começar analisando em primeiro lugar o último parágrafo. Fala: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos. Gente, será que alguém acredita realmente que um Pai de amor, Deus, até o próprio Cristo, é que Cristo, né? A gente fala Cristo, mas Cristo tem dois significados. Cristo no hebraico significava Messias, e no grego significava ungido. O que é o ungido? Ungido, o costume religioso era aquele de pegar um óleo feito com azeite, com mirra, com um monte de substâncias, né? Para poder fazer um óleo para poder jogar numa pessoa. Podia se ungir tanto o ser humano como também um objeto qualquer, né? Então, vocês acreditam que Deus e que o Cristo, eles deem preferência, vou falar só os que estão comigo, os que estão salvos? Eles amam a todos indiscriminadamente, de todas as maneiras, e estão buscando a gente. Estão em todos os templos religiosos. Cristo se encontra no umbral de todos os templos. Quando eu falo todos os templos, está falando tanto lá no Lao Tse, islamismo, qualquer um. E a gente aqui na Terra que fica com, às vezes, brigas, discussões religiosas que não tem o menor sentido se a gente parasse para analisar isso com mais calma. Mas o texto de hoje vem fazer para a gente aquela pergunta: o que a gente está buscando? Outra frase muito interessante que o Emmanuel fala para a gente, né? Ele vem falar para a gente que cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, mas os valores religiosos ele considera os mais importantes. E por que ele considera o mais importante? Em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Será que a gente já se deu conta de que tudo que a gente vive, todas as oportunidades que a gente tem, profissionais, família, tudo que acontece, está acontecendo com o objetivo de mostrar para a gente o que nós somos, espíritos imortais, que a nossa existência não se prende somente a esse corpo físico aqui agora, daqui a pouco a gente vai largar o corpo e vai seguir a nossa jornada, e mostrar para a gente a imortalidade da alma. Então, o estudo religioso, a aquisição de estudo de valores religiosos é a mais importante de todas. Vamos pensar assim: a partir desse conhecimento religioso, eu vou valorizar mais o meu trabalho, eu vou aproveitar todas as oportunidades que vierem para mim enquanto eu estiver aqui vivo, enquanto eu estiver aqui encarnado, enquanto eu estiver aqui nesse corpo. E vou saber também, principalmente, que a vida não termina aqui. Quando terminar esse corpo eu vou embora, e tudo que eu aprendi eu levo comigo, o que eu fiz de diferença na vida das pessoas também eu levo comigo, também levo as culpas também do que eu magoei as pessoas. Mas então ele bota aqui: a aquisição de valores religiosos é a mais importante. Feitas essas duas observações, tanto do último parágrafo como do segundo, agora ele vem perguntar para a gente assim: o que buscais? E ele fala para a gente: os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos, né?
Vamos pegar aqui, né? Promessas injustificáveis. Eu já vi promessa, por exemplo, a pessoa falar assim, né? Se eu receber isso da vida, eu vou parar de fumar. Poxa, que bom se ele parasse de fumar antes, que ele está fazendo bem a ele mesmo, né? Mas ele quer condicionar Deus, dar um presente para ele em contrapartida, ele fazer um esforço para parar de fumar. Lembrando que para quem não é fumante mesmo, parar de fumar não é uma coisa simples, né? É uma coisa que demanda muito sacrifício também. Mas ele faz essa promessa. Eu também já vi uma vez, né, um amigo falar assim, né, cada vez que eu passar no concurso público, ele realmente passou em vários concursos, ele ocupa um cargo de destaque hoje, posso até dizer, se ele me ouvir aí, ele faz parte do Ministério Público Federal, ele é procurador de justiça. Então o que acontece? Ele falando, cada concurso que eu passar, eu pego o meu salário e jogo o meu salário para uma instituição de caridade. Pô, já foi mais interessante, né? É um tipo de promessa que está sendo jogado mesmo para uma instituição, muito bom. Mas são promessas que tu fica pensando, mas essa promessa vai levar, e tá, e aí ele deu essa doação, e aí? Ele vai para o emprego dele, ele continua ainda tendo essa visão ainda do homem, que nossa, que daqui a pouco fica apavorado que vem uma doença, não entende os desafios, não entende a natureza das provas e das expiações que estamos vivendo, ou então votos absurdos. Os tempos estão cheios de votos também absurdos. E Emmanuel enumera, aí vamos ver se a gente se enquadra em algum deles, né? Muitos devotos entendem encontrar na Divina Providência uma força subornável. Eu vou subornar, eu te pago aqui, você me dá dali. Eu começo a negociar com Deus. Me ajuda aqui, ó, como se fosse subornar. Outros se socorrem do plano espiritual para quê? Com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então, gente, quando se descobriu então que se pode comunicar com os espíritos, parece que lembrando os oráculos gregos, parece que lembrando ainda os Delfos, lembrando também que existia isso também em Roma antiga, muita gente procurava os espíritos para fazer perguntas de caráter absolutamente pessoal e mesquinho mesmo. Vamos usar mesquinho por quê? Vou botar assim, a companheira ou o companheiro está me traindo? Faz a pergunta para o plano espiritual. E é claro que quando faz esse tipo de pergunta, Kardec é categórico em avisar, o mundo espiritual é o reflexo do que existe aqui. Então vai aparecer espírito para responder essa pergunta, e vai responder da maneira dele, não é? Porque nem todos os espíritos são espíritos superiores. Paulo de Tarso fala, provai todos os espíritos para saber se esses espíritos são mesmo de Deus. Então vai aparecer gente querendo ver o circo pegar fogo mesmo, e o espírito vai responder e vai falar um monte de coisa. Por isso que a gente vê por aí, né? Traga o amor em 3 dias, essas coisas absurdas que a gente vê por aí, né? Nessas propagandas, né? que ainda tem ainda hoje, nos dias de hoje, e que, com toda a sinceridade aqui, o perdão da palavra ainda é uma vergonha para a gente, até os dias de hoje, a gente ter esse tipo de coisa, com todo o estudo que a gente tem. Porque se tem aquilo é porque tem procura, né? Mas ele bota aqui para a gente, a cruz do Calvário é o símbolo vivo. A gente esquece que o Cristo ele ensinou e exemplificou. Os 2 símbolos maiores do cristianismo quais são? A manjedoura, ele ter nascido num lugar muito, muito pobre, que não tinha nem lugar para os humanos nascerem, ele teve que nascer no meio dos animais. E o final dele foi o quê? Foi o Calvário, né? Mas o tempo todo ensinando, exemplificando e pedindo perdão para aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Então, quem deseja a liberdade precisa obedecer esse desígnio supremo. E entender o seguinte, nós estamos aqui de passagem, e é uma passagem muito breve, daqui a pouco ela termina. Então que essa passagem que a gente esteja agora vivendo, todos nós, né, ela possa estar sendo bem aproveitada, que a gente possa botar a cabeça no travesseiro e não ficar arrependido, não ter vergonha, não ter medo de nada. O que eu estou fazendo da melhor maneira possível. O que eu ainda estou fazendo de errado, eu estou procurando reparar de alguma maneira, eu estou a cada dia tentando me melhorar, e a gente vai tocando, porque quando a gente começa a fazer isso, coloca isso como proposta, a gente vai descobrir que a vida é para isso. Aí a gente aprende um determinado conceito religioso, por isso que o Emmanuel falou, né, que o aprendizado religioso é o mais importante, e vai lá aplicar esse conceito não através de palavras, não, através de exemplos, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso convívio social, no nosso ambiente religioso também. Então que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que fica aquela pergunta para a gente, né? Sempre, né? O que buscais? O que cada um de nós está buscando?